We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no temper then, after Jesus shall come back to earth again. We were talking this morning at the breakfast table while we were hurrying through some toast and so forth to get to the church. Nós estávamos falando esta manhã na mesa do café da manhã, enquanto estávamos nos apressando para terminar algumas torradas e assim por diante para chegar à igreja. There was something said about a certain man that had away from here that had went back to smoking cigarettes after he had been healed of cancer. I said, what a pity. Houve algo que foi dito sobre um certo homem que havia se afastado daqui, que havia voltado a fumar cigarros depois que ele havia sido curado de câncer. Eu disse, que triste. So, then one spoke up and said, that is the most horrible thing to get away from there is. Smoking cigarettes. Deste modo, então, alguém falou e disse, essa é a coisa mais horrível que há de largar, fumar cigarros. I said, I know it because it's a devil. And I said, it's a devil. Eu disse, eu sei disto, porque é um demônio. Eu disse, é um demônio. Now I said, and you cannot stop it unless the power of God's upon you. Eu disse, e você não pode parar com isso a não ser que o poder de Deus esteja sobre você. I know of two fellows in my early life. Both of them wanted to be men of God. Eu sei de dois sujeitos na minha juventude. Ambos desejavam ser homens de Deus. One of them, as soon as I led him to Christ, he started lighting up a cigarette. He smoked 5 or 6 packs a day, just setting this right one off the other all day long. Um deles, tão logo que eu guiei a Cristo, ele começou a acender um cigarro. Ele fumava 5 ou 6 maços num dia, apenas assentava-se e apenas acendia um com o outro durante todo o dia. And he tried to light another cigarette and something wouldn't let him do it. E ele tentou acender um outro cigarro e algo não lhe deixou fazê-lo. He walked over to the stove not knowing that the scriptures condemn them things. And opened up the stove and shoved the pack in the stove and that settled it. Ele foi até o fogão, não sabendo que as escrituras condenam aquelas coisas, e abriu o fogão e empurrou o maço para dentro do fogão, e isso pôs fim no assunto. Or another fellow that wanted to become a Christian. And he tried his best. He cried out to the Lord. E onde um outro sujeito que desejava tornar-se cristão, e ele se esforçou ao máximo, ele clamou ao Senhor. He quit him for 2 or 3 weeks, and when he come to himself, in that condition, he will run out of his mind. Ele parou com eles por 2 ou 3 semanas, e quando ele voltou a si nessa condição, ele perdeu o juízo. And he come to himself and found himself out in the backyard beating on a piece of tin out of his head. E voltou a si, e encontrou-se no quintal batendo num pedaço de estanho fora de si. Run the house real quick and grabbed his cigarettes and smoked a pack before he left the house that evening. Just one right after the other one. Correu para dentro da casa bem rapidamente e apanhou os seus cigarros e fumou um maço antes que saísse de casa naquela tarde, exatamente um após o outro. See, one was called
Veja, foi chamado. No man can come to me except my Father draws him. And all the Father has given me will come to me. Ninguém pode vir a mim, exceto que meu Pai o traga. E todo aquele que o Pai tem me dado virá a mim. What did the warning mean? It was life to one. Yes. You saw it. O que a advertência significou foi vida para um. Ele viu. You can't see it unless God reveals it. It's hid from the eyes of wise and prudent and revealed to babes such as will learn. Yes, amen. That's right. Você não pode ver, a não ser que Deus o revele. Está escondido dos olhos dos sábios e prudentes, é revelado aos pequeninos, tais os que aprendam. Isso é correto. Amram and Jochebed knew it was time. The hour was close at hand. Amrão e Joquebede sabiam que era tempo. A hora estava próxima. And I want to say this while I'm speaking of it. It's not him that willeth or him that runneth. It's God that showeth mercy. That's right. It's God. E eu desejo dizer isto enquanto estou falando disto. Não é aquele que deseja ou aquele que corre. É Deus que mostra misericórdia. Isso é correto. É Deus. So today, let this sink me. Então hoje, deixe isto penetrar fundo. If today God has called you, and you separated yourself from the things of the world, and the glorious power of God has sanctified you from them things, you should be the happiest person there is in the world. Hallelujah. Hallelujah. Se hoje Deus o chamou e você se separou das coisas do mundo e o poder glorioso de Deus o tem santificado destas coisas, você deveria ser a pessoa mais feliz que há no mundo. There was millions that would do it if they could, but they can't. It's not for them to have it. Havia milhões que fariam isso se pudessem, porém não podem. Não é para eles terem isso. This is a day when a church is called out, separated. Este é o dia quando uma igreja é chamada para fora, separada. It's different what it used to be. Yes. É diferente do que costumava ser. Sim. When people begin to pray, when Israel started praying for a prophet, God had the prophet. Quando as pessoas começam a orar, quando Israel começou a rogar por um profeta, Deus teve o profeta. God had the prophet all the time. Because God's always a jump ahead of him. Amen. Deus tinha o profeta o tempo todo, porque Deus sempre está um passo à frente deles. He had the man prepared, but he was waiting for the people to go to praying. The people to want it. Ele estava com o homem preparado, porém, ele estava esperando que as pessoas fossem orar, para as pessoas desejarem. How typical I could say that is today. Quão típico eu poderia dizer que é hoje. What we need today is not a revivalist. There's not another man to some great organization who can get all the groups to organize together. O que nós necessitamos hoje não é de um reavivalista, não é de um outro homem com alguma grande organização que consiga fazer que todos os grupos se organizem juntos. What we need today is a prophet. Amen. Sent from God. Amen. With a message. Yes. That'll condemn the world. Amen. O que nós necessitamos hoje é de um profeta enviado de Deus com uma mensagem que condene o mundo. God may have the man if the people are just ready for it. Deus pode ter o homem se tão somente as pessoas estiverem prontas para isso. You know what I'm speaking. Vocês sabem o que eu estou falando. He's perhaps got him somewhere in the world. But the people's got to want it. Ele talvez já o tenha em algum lugar do mundo. Porém, as pessoas têm que desejar isso. God just doesn't shove things down your throat. You have to want it. Amen. Deus não empurra coisas para dentro de sua garganta. Você tem que desejar. Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. That's right. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Isso é correto. After Moses had been recognized, after the people rather know that they needed a leader, they began to pray. Depois que Moisés tinha sido reconhecido, depois que as pessoas, melhor dizendo, souberam que eles necessitavam de um líder,
eles começaram a orar. They began to pray for God to send him a leader or somebody to bring him out, and he sent them a man, a prophet. That was his sign. Eles começaram a orar para que Deus enviasse-lhes um líder ou alguém para lhes conduzir. E ele enviou-lhes um homem, um profeta. Isso foi seu sinal. Now, if this man was not a prophet, Peter raised up and said, I'm a military genius. Israel had a right to disbelieve that man. Because God, in every time without failure, sends a prophet. Agora, se esse homem não fosse um profeta, se ele levantasse e dissesse, eu sou um gênio militar, o Israel tinha direito de descrer nesse homem porque Deus, todo o tempo, sem falhar, envia um profeta. Mention one time in the Bible there ever was. Mencione uma vez na Bíblia que algum dia falhou. It's always a prophet that he sends. With thus saith the Lord. É sempre o profeta que ele envia com o assim diz o Senhor. Even David himself, the greatest military genius that Israel ever had. And yet David was a prophet. Mesmo Davi, ele próprio, o maior gênio militar que Israel já teve. E todavia Davi foi um profeta. Certainly he was. He is the prophet David. Certamente foi. Ele foi o profeta Davi. He's waiting for the people to have a desire in their heart to hear this prophet that he was going to send. Ele estava esperando que as pessoas tivessem desejo em seus corações para ouvir este profeta que ele havia de enviar. Of course, there's a bunch that said they that did not. It proved later that they wasn't right. Naturalmente, havia um grupo que dizia que eles queriam, os quais não queriam. Isto provou mais tarde que eles não estavam corretos. They were just all worked up in emotion, and the Bible said a mixed multitude went with them. Eles estavam todos entusiasmados e emoção, e a Bíblia diz que uma multidão mista seguiu com ele. What did it do? Brought trouble out in the wilderness. O que isso causou? Trouxe problemas no deserto. And every time the phenomenon is done, oh, I wish I could make this sink in good. Hallelujah. E cada vez que um fenômeno é feito, eu desejaria que eu pudesse fazer isto penetrar aqui dentro. Every time that God sends something, there's some rude, carnal impersonation of it that goes with it. Every time. Cada vez que Deus envia algo, há alguma personificação carnal e rude disto que segue junto. Toda vez. Always something to make believe of it. That sets in just good with the people. Sempre algo para simular isso. E isso cai tão bem com as pessoas. But a genuine prophet of God stays with thus saith the Lord. Porém, o genuíno profeta de Deus permanece com assim diz o Senhor. He'll never move from that scripture if he's sent of God. Ele nunca se moverá dessa escritura, se ele é enviado de Deus. Moses stayed exactly on the scripture. Moisés permaneceu exatamente na escritura. God said, I will bring them out. Deus disse, eu os trarei para fora. He said to Moses, I've sent you to do the job. Ele disse a Moisés, eu tenho te enviado para fazer o trabalho. And Moses had an experience. He had met God. He had the word of the Lord. Moisés teve uma experiência. Ele havia encontrado a Deus. Ele tinha a palavra do Senhor. The reason that God sends prophets is because they have the word of the Lord. The word of the Lord comes to the prophets. A razão que Deus envia profetas é porque eles têm a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem aos profetas. And if he doesn't have the word of the Lord, then he's not a prophet. E se ele não tem a palavra do Senhor, então ele não é um profeta. There's a lot of carnal impersonations trying to say they're prophets all down through the ages. But they always get away from the word of the Lord. But a true prophet stays exactly on the word. Há muitas personificações carnais tentando dizer que são profetas, por através das eras. Porém, sempre se afastam da palavra do Senhor. Porém, um verdadeiro profeta permanece exatamente na palavra. Now, don't forget that quotation. A true prophet stays with thus saith the Lord. Agora, não esqueça essa citação. Um verdadeiro profeta permanece com o assim diz o Senhor. Jesus warned us in the last days what would happen.
Jesus nos advertiu que nos últimos dias isso aconteceria. But a true servant, a true prophet, never fails to stay right with thus saith the Lord. Porém, um verdadeiro servo, o verdadeiro profeta, nunca falha em permanecer exatamente com assim diz o Senhor. Moses stayed with the Lord. He was a sign. Moisés permaneceu com o Senhor. Ele foi um sinal. He was a sign to Israel that their day of deliverance was at hand. Amen. And he was a sign to Egypt that the day of their end was at hand. Because they drowned it out there in the Dead Sea later. The whole army of Pharaoh. Ele foi um sinal para Israel que seus dias de libertação estavam próximos. E ele foi um sinal para o Egito que o dia de seu fim estava próximo, porque eles foram tragados ali no Mar Morto mais tarde. Todo o exército de Faraó. They were at the end of their military power. And a prophet was a sign of a national end. Amen. Amen. Hallelujah. Eles estavam no fim de seu poderio militar. E o profeta foi um sinal do fim nacional. Think of it. How great God is. Oh, glory. And what simplicity He works in. Pense nisto. Quão grande é Deus e em que simplicidade Ele trabalha. Surely if the uneducated can understand it, the educated should. Oh, amen. Seguramente, se o que não tem instrução pode entender isto, o instruído deveria. If the slaves in the slime pits of Egypt could understand that that was a prophet from God and the hour was at hand, how much more ought the Pharaoh's palace to know it? Se os escravos nos buracos do Egito, onde amassavam lama, puderam entender que esse era um profeta de Deus e que a hora estava próxima, quanto mais deveria o palácio de Faraó saber disto. But that's the kind that doesn't know it. That's the kind that misses it always. Porém, esse é o tipo que não sabe disto. Esse é o tipo que sempre falha em ver. And that Moses stood looking through those windows at those children of Israel passing by. To Israel, to Pharaoh, they were slaves and dogs. To Moses, they were the elect of God. E aquele Moisés ficou olhando através daquelas janelas para aqueles filhos de Israel passando para Israel, para Faraó, eles eram escravos e cães. Para Moisés, eles eram os eleitos de Deus. The Bible said that Moses chose, made his own choosing, to suffer the reproach of Christ, esteeming it greater riches than the pleasures of sin. For he had recompense unto the reward. A Bíblia disse que Moisés escolheu, fez sua própria escolha, sofrer a reprovação de Cristo, considerando riquezas maiores do que os prazeres do pecado, pois ele tinha recompensa ao galardão. Moses knew that them wasn't mud daughters. Amen. Them were a people with a promise. Thank you. Moisés sabia que eles não eram amassadores de barro, que eles eram um povo com uma promessa. Himself, he knew who he was. He couldn't tell them. They've got to recognize it themselves. Ele próprio, ele sabia quem ele era. Ele não podia dizer-lhes, eles tiveram que compreender isso eles mesmos. He knew himself what his work was to be done. He knew that God had raised him up for this purpose, but he couldn't tell them. Ele mesmo sabia como sua obra havia de ser feita. Ele sabia que Deus o havia levantado para este propósito. Porém, ele não podia dizer-lhes. As long as they were blind to it, he never did reveal himself openly until they recognized it. Then they seen that sign and they noted it. E enquanto eles estavam cegos para isto, ele nunca se revelou claramente até que eles reconheceram. Então, eles viram esse sinal. E eles o conheceram. He said, I'll give Israel a sign. Take this stick, turn it into a snake. Ele disse, eu darei a Israel um sinal. Tome esta vara, torne-a em serpente. They won't listen to that. Then put your hand in your bosom. Pull it out. Heal yourself of leprosy. Then they'll believe it. Se eles não ouvirem a isso, então coloque sua mão em seu peito, tire-a, cure-se da lepra, então eles crerão nisto. And then if they won't hear it, take waters out of the Nile down there. Pour it up on the dry land, and all the
the waters will become blood. That was a national sign. Então, se eles não ouvirem isso, tome das águas do Nilo ali embaixo, derrame-as sobre a terra seca, e todas as águas tornar-se-ão em sangue. Isso foi um sinal nacional. The people will believe it. When them that's ready to receive it will believe it when they see the sign of God moving. But the nation has to have something different. So he gave it all a sign. O povo crerá nisto quando... Aqueles que estão prontos para receber crerão nisso quando eles virem o sinal de Deus se movendo. Porém, a nação tem que ter algo diferente. Deste modo, ele dá a tudo um sinal. God used a man, a humble man, a prophet, to be a sign of the end of that national condition down there. Deus usou um homem, um humilde homem, um profeta, para ser um sinal do fim daquela condição nacional ali. God sent us another one. Hallelujah. Raise us up another one. If the people of God would go to praying for such, He'd raise him up. Deus, envia-nos um outro. Levanta-nos um outro. E se o povo de Deus fosse em oração buscar tal coisa, ele o levantaria. It's the people's got to get that burden. They've got to wake up. É o povo que tem que tomar essa carga. Eles têm que acordar. They've got to realize. They've got to know what day we're living in and what the situation is around us before they'll ever wake up. Eles têm que compreender. Eles têm que saber em que dia nós estamos vivendo e qual é a situação em torno de nós antes que eles alguma vez acordem. You go right on living just like you always did. Got to build a new home next year. Got to get a better car than the Joneses. I got to do this. Você segue diretamente vivendo do mesmo modo que você sempre fez. Tenho que construir uma casa nova no ano que vem. Eu tenho que comprar um carro melhor do que os dos Joneses. Eu tenho que fazer isto. Oh, so much on this. When you realize, no matter, that's all right. But you must realize, brother, that all this stuff will perish. Oh, tanto nisso. Quando você compreende que não importa, isso está bem. Porém, você deve compreender, irmão, que toda esta coisa perecerá. Jesus said, don't fear him who can kill the body. Russia's atomic bomb. Jesus disse, e não temais os que matam o corpo. A bomba atômica da Rússia. Don't fear him who could turn this body into volcanic dust in a few minutes. But fear him who can turn the body that way and cast the soul into hell. That's it. Não temais aquele que pode tornar este corpo em pó vulcânico em alguns minutos. Porém, temei aquele que pode tornar o corpo desta maneira e lançar a alma no inferno. Isso mesmo. As I was speaking to a doctor out in the hospital when my mother was there. Como eu estava falando com um médico no hospital quando a minha mãe estava ali. He was talking about how great science was to work on different matters of the body and put medicine in it and see why it would kill a certain germ and save the germ of life. I said, that's wonderful. That's just dandy. Ele estava falando sobre quão grande era a ciência para trabalhar com diferentes problemas do corpo e colocar remédio nele e ver a razão que isto mataria um certo germe e salvar o germe da vida. Eu disse, isso é maravilhoso, isso é simplesmente excelente. I listened to him for a while, but I said, Doctor, that's good. I appreciate that. That's so fine. I certainly am thankful to God for that. But look, you're spending all your life on trying to find something on a creation. Well, why not some time thinking about who created it? Eu ouvi por um pouco até que eu disse, doutor, isso é bom. Eu aprecio isso. Isso é muito bom. Eu certamente estou agradecido a Deus por isso. Porém, olhe, o Senhor está gastando toda a sua vida em tentar encontrar algo a respeito de uma criação, porém, por que não algum tempo pensando quem a criou? Who made it? Who's the designer of it? God is the designer of it. How much greater is the creator than the creation that he made? Quem a fez? Quem é o planejador disto? Deus é o planejador disto. Quanto maior é o Criador do que a criação que ele fez? Why do we put so much emphasis up on the creation when we don't think about the Creator, who made heavens and earth and made the body and life? He can destroy it any time he desires, because it's his. Por que nós colocamos tanta ênfase na criação quando nós não pensamos sobre o Criador que fez os céus e a terra? E fez o corpo e a vida, e pode destruir isto a qualquer hora que ele desejar. Porque é dele. This becomes a very wonderful thing to work on the human body.
We appreciate that. Isto vem a ser uma coisa maravilhosa com a qual trabalhar, o corpo humano. Nós apreciamos isso. They can transfer an eye from one man to another. Take those teeny little cards and take an eye out of a man's socket and place it over into another man's socket. And that man can see from that eye. That's a wonderful thing. Eles podem transferir um olho de um homem para um outro, tirar aquelas pequeninas cordinhas e tirar um olho da cavidade ocular de um homem e colocá-lo dentro da cavidade ocular do outro homem. E esse homem pode ver com esse olho. Isso é uma coisa maravilhosa. It used to be if a mother, when she was going to give birth to a baby and the baby could not be born, she was made thus, that the baby cannot be born. The mother and baby both died. That was right. But you seldom ever heard of it. It was different. Maybe never. Costumava ser que uma mãe, quando ela fosse dar à luz o nenê, e o nenê não pudesse nascer, ela fosse formada assim. Se o nenê não pudesse nascer, a mãe e o nenê ambos morriam. Isso era certo. Porém, raramente se ouvia falar disso. Era diferente. Talvez nunca. But today they can take that mother after she's already in the condition to have the baby, and when the mother's even still nearly in times of delivery, they can take that mother to a room and give her a little anesthetic and remove that child, have an ordinary a birth, take the baby. We appreciate that. Porém, hoje, eles poderiam levar essa mãe, depois que já estivesse na condição de ter o nenê, e quando a mãe esteja ainda, que quase na hora do parto, eles podem levar essa mãe a uma sala e dar-lhe uma pequena anestesia e remover essa criança. Ter um nascimento, tirar o nenê. Nós valorizamos isso. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering to be right. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound to hallelujah. Have no tender hand. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back.